O Corinthians deve 62,5 milhões ao grupo de empresários do Carlos Leite e seus sócios, né? Carlos Leite. Carlos, né? E aí o que aconteceu? Eles fizeram um acordo, né? O Duílio fez um acordo com ele que daria o direito das placas, né, da arena para bater a dívida. Só que é o seguinte, como o novo presidente assinou um novo contrato, e aí os caras da placa não quiseram assinar com eles. Não, é assim, Motinha, vamos tentar explicar. O Corinthians ele fez um contrato com essa empresa de placas de publicidade exatamente. dentro do estádio. Ele assinou um valor. Certo. Dentro desse valor, o Flamengo ainda não tinha assinado. O Corinthians ele entrou em contato com essa empresa e pegou e falou, mas o Corinthians ele tem que receber o mesmo que o Flamengo. Houve um acordo ali, porque quem intermediou essa transação aí com essa empresa foi o Carlos Leite. Houve um acordo que, quando o Flamengo assinasse, se houvesse uma diferença de valores, esse contrato seria igualado. Ou seja, a diferença, se não me engano, acho que estava em torno de quase 30 milhões. Era 30 milhões, para arredondar a diferença que o Flamengo assinou. Então, essa empresa deu mais 30 milhões para o Corinthians, de acordo com o contrato que já tinha sido assinado anteriormente. Então, Motinha, o Carlos Leite, que acabou intermediando isso daí, ele tinha pedido para o Duílio uma carta de confissão de dívida, justamente atestando a dívida que ele tinha com o Corinthians. Mas dívidas antigas, né? Sim, dívidas... Desde 2014. Dívidas que já acontecem há muito tempo, no longo prazo. Então, como ele não tinha recebido, e a única garantia que ele teria de receber era justamente, ele falou, bom, como eu estou intermediando isso aqui, eu vou... Me paga pelas placas. Vou colocar aqui esse contrato para vocês, que é excelente, porque é um contrato absurdo. Porém, ele quis essa carta aí que o Corinthians assumisse a dívida, uma carta de confissão. E o Duílio assinou. O grande problema, Motinha, é que essa carta ela foi assinada não só para o Carlos Leite. Parece que tem mais 2 empresários aí que estão executando o Corinthians ou vão executar. E quando você assina uma carta de confissão, isso juridicamente não cabe contestação. Porque, por exemplo, se você tem uma dívida com alguém e o cara depois começa a te cobrar juros e tudo mais, isso vai ser discutido na justiça a perder de vista. Agora, se você tem uma carta de confissão, o cara apresenta essa carta aí te executando para que você pague a dívida, não tem o que você fazer, você tem que pagar. É como se você reconhecesse realmente o devo. E de fato, é um reconhecimento de dívida, uma carta de confissão. Não, mas o estranho dessa história, mano, é que... de dívida, uma carta de confissão. Não, mas o estranho dessa história, mano, é que tem a parte aí que é o seguinte, que eles tinham feito um acordo, né, com o Duílio, pro Duílio pagar em partes, o Corinthians pagar em partes. Só que aí foram até o presidente novo e ele não aceitou pagar. Então, mas complementando a notícia, a dívida com o Carlos Leite é de 60 milhões. Só que a dívida que o Corinthians tem com empresários são 7 agentes de 217 milhões. Meu Deus! 217 milhões, Domênico. Só a dívida com o Carlos Leite é de 60. Então, como ele assinou essa carta de confissão para o Carlos Leite, e dizem que tem mais 2 cartas aí, esses empresários, quando eles entrarem na justiça para executar, Motinha, é pagamento imediato, irmão. Exatamente, é sem conversa. vai bloquear tudo, né? Se não pagar, não dá para fazer em vezes? Vai bloquear. Então, o acordo... As contas do Corinthians. Tudo. Então, a patrocinadora antiga, ela pediu... Vai, então complementa. Então, a justiça também bloqueou já entrou com pedido de bloqueio de contas do Corinthians no valor de 40 milhões. Por quê? Eles tinham dado uma luva pro Corinthians, né? De 10. Isso. E mais 30 milhões de multa, porque eles quebraram o contrato. O contrato deles ia até 2025. Então, como eles quebraram o contrato para colocar a nova patrocinadora, eles estão cobrando de imediato. E aí, entrar na justiça como se fosse urgente, né? E o Corinthians vai ter as contas bloqueadas se não pagar. O Corinthians está tentando um acordo com eles para pagar parcelado, só que eles não aceitam. Eles se sentiram traídos pelo Corinthians, né? Entre aspas. Não, porque o cara voltou atrás na palavra que o outro presidente tinha dado. E nesse ponto, Motinha, aí é um erro, Portuga, porque, cara, na boa, pra mim, essa responsabilidade, Domênico Gato, é do Duílio. O Augusto, ele tem culpa no cartório? Claro que tem. Mas a culpa do Augusto começa a partir de janeiro. Qual que é a culpa do Augusto até agora? Ele ter prometido um jogador que, é meu primeiro reforço da temporada, e o cara não ter assinado, que foi o caso do Veríssimo. Não sei se chegou a acompanhar. Fiquei sabendo. Então, ele anunciou o jogador como primeiro reforço. Coisa de amador. Assim como foi coisa de amador, ele não ter contratado um executivo de futebol para auxiliá-lo na contratação de jogadores. Daí é um erro inadmissível para um cara que é paraquedista, é novato, tá chegando agora. É natural que você tenha que ter um cara mais experiente do seu lado, te instruindo,
conversando com empresários, conversando com jogadores, enfim. Ele não tem contratou. bom relacionamento. Ele deu pro Rubão, que é um incompetente, que era diretor do Corinthians na época que o Corinthians caiu. Não era exatamente na época, porque acho que entrou o Gebran no final do ano, quando o Corinthians acabou sendo rebaixado. Mas ele fez parte da gestão em 2007. Derrubaram ele porque ele é ruim, incompetente. E tá lá de novo, braço direito do Augusto. Contrataram agora, Domênico Gato, o tal do Fabinho Soldado, que era um cara do scout do Flamengo, que não tem também lastro nenhum no futebol para pegar o telefone e ligar pro empresário pica no mercado e falar: quero ter o jogador, vamos bater um papo que é Corinthians. Não tem, irmão, não tem. Então, o Augusto Melo ele tem alguns erros. Por exemplo, o Mateuzinho. Traz o jogador para São Paulo sem ter alinhado anteriormente as cláusulas de contrato. E o Corinthians precisava, se caso fosse vendido, de ser ter um percentual na transação pelo fato de ser clube vitrine, já tem um valor estipulado num possível término de contrato para você comprar em definitivo. Tudo isso foi alinhado quando o cara estava aqui, e aí o Flamengo meio que deu uma trucada no Corinthians e falou: vocês querem? Preço estipulado, então, 11 milhões de euros. Não tem taxa de vitrine. O Corinthians falou: então não quero mais jogador. O jogador voltou para o Rio de Janeiro. Extremamente constrangedor. A culpa do Augusto tá aí. Agora, por exemplo, quando você tem uma dívida da época de renovação e transparência, envolvendo todo mundo que por lá passou, Mário Gobi, do William, Andrés, a porra toda, e você chega, Domênico Gato, e assina uma carta de confissão de dívida para 3 agentes, numa dívida que aqui no montante tem 217 milhões de reais. Irmão, você ter batido um barco, o barco tá afundando, você ir embora num bote sozinho, igual a gorda do Titanic, e levar todos os coletes com você. É isso que a renovação e a transparência fez com o Augusto Melo. Ele tem erros juvenis no comando do Corinthians, sim, mas tudo que tá acontecendo agora com relação a esse episódio, né, Motinha, a culpa não é dele. Por exemplo, o tal do Veríssimo. Eu não recebi meu direito de imagem, eu recebi só o que estava em carteira. Quem não pagou não foi o Augusto, foi o seu Duílio, que sabe-se lá onde jogadores, tá. Né? Sabe-se lá onde tá. Então, Motinha, o negócio é o seguinte, irmão. Cadê a porra do Código do Torcedor, que é uma lei federal, que diz em determinado item, em determinado parágrafo, que dirigentes que lesassem os clubes deveriam pagar com os próprios bens e ser responsabilizados criminalmente? Cadê essa lei federal? Porque aqui no Brasil tem um grande erro, Domênico, que acontece o seguinte: essa lei não pegou. A lei não pega-se, gente. A lei cumpre-se. A lei cumpre. A lei, quando ela é feita, não foi do dia pra noite com o cara: eu quero transformar isso em lei e põe lá no código, irmão. A lei, ela é aprovada, ela é sancionada. Então, ela é votada. E se ela foi votada e aprovada, ela tem que ser cumprida. Agora, eu pergunto pra vocês, Motinha, quantos dirigentes do futebol brasileiro foram responsabilizados criminalmente por lesarem os clubes? Nunca, né? O Corinthians, ele tá numa bola de neve. Vou te falar, Motinha. É uma notícia que eu tinha dito anteriormente, que um cara do meio aí, um empresário, ele tinha conversado comigo e falou: o Corinthians deve pra muita gente. O Corinthians deve pra muita gente. E a forma como Augusto Melo e Rubão estão tratando alguns empresários com arrogância, com prepotência e até, de certa forma, amadorismo, porque os caras chegaram ontem no futebol e estão achando que são presidente do Real Madrid, falou, não gerou um bom relacionamento. Falou, e de um passa para outro passa para um. Quando pegam o telefone e veem que são os dois, o tratamento já é diferente. Existe aí, Motinha, não vou dizer que é um plano, mas, cara, o grupo de empresários que tem dinheiro a receber do Corinthians... vai pra cima. Tá todo mundo agora já meio que arquitetando uma parada de entrar todo mundo junto. Meu Deus. Com relação às suas respectivas dívidas, mano. Mas aí destrói tudo. Exatamente. O Corinthians, ele tá prestes, Motinha, a se transformar num inferno. Mais do que já tá. Vai ficar insolvente, Maurício. Mais do que já tá. Tem como. Porque por mais que você diga, mas tem dinheiro, o Corinthians tá precisando contratar um elenco. O Corinthians tem contas a pagar. O Corinthians agora tem essa pista aí com a patrocinadora antiga lá, que tá executando o Corinthians também, que vai ser pago. E o Corinthians, ele queria pagar em 12 vezes, os caras não querem receber em 12 vezes, não. Aí também deve ser também de relacionamento, né, Lelê? Também tem essa coisa de questão. E olha, esse relacionamento do Corinthians e como a forma como tá sendo negociado as coisas no Corinthians, viu, Lelê? Já gerou uma coisa aqui, porque o Flamengo mandou avisar ao staff do Mateuzinho, né, que não vai ser negociado com o Corinthians de jeito nenhum. O Mateuzinho estaria forçando para vir pro Corinthians, queria vir. Ele quer vir para um clube grande, né? Não queria ir pro Botafogo, mas devido àquela nota do Corinthians, aquele estresse todo que se passou para pôr preço e tal, Lelê, o Flamengo falou assim, não queremos saber negociação com o Corinthians. Pro Corinthians, você não vai. Então, a negociação do Mateuzinho já melou
E ontem, né, o Vene Casagrande deu que o Pablo, que estaria vindo quase tudo acertado pro Corinthians, qual é a também música? não vai vir pro Corinthians porque ele tá fechando Ah, mas esse eu dei graças a Deus. Obrigada, Botafogo. ele estaria indo pro Botafogo. Mas tudo isso mostra que os bastidores e as pessoas que estão negociando, né, Lelê, estão com uma grande dificuldade de fazer isso profissionalmente de uma forma que seja, né, Não. seja bom pro Sim. Corinthians. Você tá querendo dizer que o Corinthians tá tomando o Não. chapéu do Botafogo, é isso? Tá. Olha, Não tá tomando Não, chapéu. eu O não Botafogo Esse aí é um fez uma chapéu proposta. bom, é um Mas chapéu tem grana ótimo. agora. Botafogo Mas tem peraí. grana. 4 Como é que é, milhões no Tuti? Mateuzinho. Botafogo tem grana? Ué, Tem trouxe o grana, Luiz tem grana Henrique pra hoje, né? caramba. Ele virou empresa, né? Quem Tudo ele em quer, ele compra. Se entra na briga, vai pra comprar. Agora, Não, mas quem é tem mais- grana é o Inclusive Textor, tá, né, o Botafogo. inclusive tá É, levando o Luiz é o dono, Henrique né? também. Exato, né? já anunciou Que já muitos o Luiz times Henrique. queriam aí, Flamengo, Fluminense, Corinthians, enfim. Mas vamos lá, Motinha, você tem toda a razão. Antemão, já quero pedir desculpa pra vocês, que acho que eu preguei a gripe do RG, então tô meio fanha, tô O ruim, RG mas tá enfim. gripado, é? Tá, Tá. tá ruim. Tava até sem voz e hoje eu acordei assim mal Tadinho do também. RG. Mas não poderia deixar de estar aqui hoje depois de todas essas bombas que estouraram aí, né? Porque, meu Deus do céu, é só desgraça, como diz a música dos Racionais, é só desgraça, gira em torno daqui. Começou o ano, Dodô, pro Corinthians, daquele jeito. Quem se iludiu ali nos primeiros 3, 4 dias, agora já tá desesperado. Mas assim, é uma avalanche de coisas, né? Não dá nem pra gente falar de uma coisa só, porque tem toda a questão, todos os erros da diretoria anterior, de uma gestão que ficou por anos aí sucateando o clube, sugando do clube, né? E que a gente já falou várias e várias vezes aqui. Aí vem uma diretoria nova, a gente tem talvez uma perspectiva de mudança aí, enfim, uma esperança, né? Só que, de fato, já tiveram erros amadores dessa nova diretoria que já faz o corintiano ficar com o pé atrás. E agora mais do que esses simples erros da nova diretoria, né, mano? Acho que a gente começa a perceber que vai começar uma guerra fria ali, né? De agora opositores, que era a outra gestão, fazendo de tudo para dificultar a gestão do Augusto Melo, que já não é uma gestão confiável. Então, você tem não só dentro do clube os conselheiros, os políticos ali que são da turma da renovação e transparência, que vão estar contra o Augusto, como você tem também os empresários, jogadores empresariados por esses empresários. Já tem, inclusive, algumas atitudes que aconteceram nesse início de ano do Corinthians que eu achei estranhas, né? Por exemplo, o Mano Menezes, que a gente sabe que é muito ligado com o Andrés, né? Sempre foi um cara muito próximo do Andrés. Ele vinha e na coletiva cutucar essa diretoria nova, sendo que não era do perfil do Mano Menezes fazer isso. A gente nunca viu ele fazer isso antes, por exemplo, com o Andrés e Cia, né, que já fizeram coisas piores do que o Augusto, enfim. O que ele falou, Lelê, eu tinha visto, mas eu não peguei muito. Ele falou que essa diretoria está sonhando demais, né? Assim como o Cássio, que é um jogador... Ele falou isso. Mandou isso, é? Na coletiva, chamou de depois do sonhador. jogo contra o São Paulo. O Cássio, que é um jogador do Carlos Leite, inclusive, né, que tá entrando, também criticou essa diretoria. Então tem assim, acho que tem movimentos, né, da diretoria anterior, utilizando vários meios, utilizando alguns jornalistas. Agora também vai explodir muita coisa, vai vir gente falando muita coisa, para dificultar cada vez mais a gestão do Augusto. Então, assim, o Augusto tem seus erros, eu já critiquei pra caramba aqui e tudo mais, só que ele vai ter que aprender a se blindar, porque além dos erros dele que ele vai ter que consertar, ele ainda vai ter que lidar com essa antiga gestão, né, fazendo de tudo para minar a gestão dele. E aí, a gente tem que saber separar, Dodô, porque assim, né, não dá pra gente só pegar o Augusto porque ele está agora e empurrar tudo para ele também. A gente tem que entender que o Augusto tem os erros dele, mas a maioria dos erros, e o que enterrou o Corinthians onde ele está hoje, é da gestão anterior. Então, por exemplo, uma coisa importante da gente falar dessa dívida que apareceu aí com o Carlos Leite. Primeiro, gente, uma dívida só com um empresário de futebol, no valor de 62 milhões de reais, é um absurdo. É um absurdo um clube de futebol dever 62 milhões apenas para um empresário, para começo de conversa. Ô, Lelê, só um parênteses aí no que você tá falando. Olha o que é o futebol, Domênico Gato. Desses 60 e poucos milhões, Lelê, 3 milhões foi pela intermediação
da compra do Matheus Matias, velho. Nossa. Velho, O cara vendeu um saco de Matheus lixo. Matias, Léo, Lele. ganhou Ficou muito dinheiro. tempo, né? Não, mas um jogador horroroso que nem jogou no Corinthians. Lele, como é que você paga 3 milhões? Informação da ESPN. Como é que você paga 3 milhões de O cara comissão pegou pro cara telefone. pelo fato dele ter intermediado a vinda do Matheus O cara pegou um Matias? telefone e falou, E interessa, digo você ganhou 3 mais. milhões. E digo mais, Caramba, porque quero na ser época. empresário. Quero ser empresário. Digo mais, porque não sou baú, não me pediram um segredo, então vou contar. Eu uma vez. Eita. Boca aberta. Eu uma vez conversei com o empresário do Matheus Matias, que não é o Carlos Leite, né? Era um cara que, enfim, trouxe ele lá do Nordeste pro Corinthians, e a gente conversou num camarote lá durante um jogo na Neoquímica Arena. E ele me falou, né, eles não são empresários grandes no mundo do futebol, assim, é uma dupla de empresários que estava começando, e ele falou, pô, entrar em clube grande, por exemplo, pra gente ainda é difícil, porque a gente não tem nome. Por exemplo, o Matheus Matias, no Corinthians, a gente teve que entrar via Carlos Leite. Ei. Ou Ou seja, seja, ele faz o que ele quiser. né? Olha, Fazia, pelo menos, né? Porque agora já não sei. Mas, enfim, outra coisa que é muito importante que a gente tem que falar dessa dívida com o Carlos Leite, tá? No balanço do Corinthians do ano passado, no balanço de todas as contas que é publicado todo ano, essa dívida não constava. Então, vocês imaginem, se tem uma dívida de 62 milhões só com um empresário que não constava no balanço, quanto mais vai aparecer por aí que não constava no balanço também? E por que não estava no balanço? Porque no balanço, eu peguei os documentos aqui, tá? Que inclusive o blog do Macedo aqui, que é um amigo meu, postou. A dívida com o Carlos Leite, nesse balanço do Corinthians, estava no valor de 7 milhões de reais. E o Duílio, né, quando publicou aquela redução, a contenção de dívidas, não sei o quê, falaram que tinham diminuído essa dívida para cerca de 3 milhões de reais, porque o Duílio tinha quitado um valor com ele. Aí agora, no balanço, estava só então 3 milhões de reais, e o Duílio falando para todo mundo que tinha, né, conseguido uma contenção de dívidas, que pagou isso, que pagou aquilo, 3 milhões de reais no balanço com o Carlos Leite, e agora virou 62 milhões de reais para a nova diretoria? Então, assim, olha o buraco, né, em que o Corinthians Não chega até dia 18. e quanta coisa agora chega, vai velho. aparecer, né, que a gente vai ter que estar preparado aí, mano. O Taleres divulgou os documentos para o registro de Rodrigo Garro na AFA, Associação Argentina de Futebol, que é o primeiro passo para registrar o atleta como reforço do Corinthians no bid da CBF. O time alvinegro aguardava o contrato do jogador para inscrevê-lo no Campeonato Paulista e permitir a utilização do técnico Mano Menezes. A informação foi originalmente prestada pelo Meu Timão e confirmada por um jornalista da TNT Esportes. O valor total da transação entre Corinthians e Taleres é de 6 milhões de dólares, cerca de 28,6 milhões de reais. Inicialmente, o acordo seria pago em 3 parcelas de 2 milhões de dólares, cerca de 9,8 milhões de reais, mas os argentinos pediram que a segunda parcela fosse paga antecipadamente para liberar o atleta. O Corinthians pagou ao Taleres uma quantia de 4 milhões de reais, cerca de 19,7 milhões de reais, que é a parcela do meia Rodrigo Garro. Mas a divergência com Taleres é que o alvinegro pagou o valor bruto e a seleção argentina exigiu o valor líquido para a liberação da documentação ao Timão. A diferença foi de 700 mil dólares, cerca de 3,4 milhões de reais.